Caxambu. Só o nome já soa interessante, né? Mas essa é uma cidade brasileira construída em cima de uma promessa. A promessa de que as suas águas podem curar. É essa busca pelo bem-estar que a gente vai explorar agora. A pergunta é antiga. Acompanha a humanidade há séculos. Será que a água pode mesmo curar? É uma busca que nos conecta à natureza, àquela esperança de encontrar alívio, de se renovar. Então é lá no sul de Minas Gerais que a gente encontra Caxambu. E olha, a cidade inteira foi, esculpida por essa ideia, pela identidade das suas águas. E não estamos falando de qualquer coisa não. É o maior complexo hidromineral do planeta. Isso mesmo, do planeta. 12. Guarde bem esse número, porque ele praticamente define Caxambu. São 12 fontes diferentes de água mineral, cada uma com sua química, suas próprias promessas medicinais, e todas elas juntinhas ali no famoso Parque das Águas. E essa fama toda não vem de hoje, não. Para entender de onde vem tudo isso, a gente precisa voltar no tempo. Vamos mergulhar na história da busca imperial por uma cura. É um enredo que tem de tudo: realeza, fé e uma promessa que, literalmente, construiu uma lenda. Tudo começa lá em 1868. Imagina a cena. A princesa Isabel, da família imperial, chega em Caxambu. O motivo? Ela buscava uma cura para sua suposta infertilidade. A história que se conta é que depois de beber a água da fonte, que é rica em ferro, ela se curou de uma anemia e conseguiu ter 3 filhos. Em gratidão, ela fez uma promessa que foi cumprida em 1897 com a inauguração da Igreja de Santa Isabel de Hungria. E o mais curioso é que não era qualquer água, não. A receita real era super específica. De um lado, a fonte Dona Isabel, com água ferruginosa, que era para combater a anemia, a fraqueza. Do outro, a fonte Duque de Saxe, com água sulfurosa, que diziam ser boa para o fígado e para a digestão. Ou seja, 2 fontes, 2 tratamentos bem diferentes. Isso só fortaleceu a lenda, né? Pois é, essa história toda da realeza acabou criando o alicerce para algo bem moderno, o que a gente chama hoje de turismo de saúde. Vamos ver agora como essa lenda do passado se transformou numa crença muito viva nos dias de hoje. Turismo de saúde. O que é isso, afinal? Bom, é basicamente quando alguém viaja buscando algum serviço médico, terapêutico ou até estético. Em Caxambu, a estrela disso é a crenoterapia. Nome chique, né? Mas significa, simplesmente, a ingestão terapêutica da água mineral. E olha que interessante, hoje essa prática é reconhecida até pelo SUS, o Sistema de Saúde Pública do Brasil. Tá, mas e hoje em dia? Por que as pessoas vão para Caxambu? Os números são bem claros. Olha só. Mais da metade, 58%, vai lá especificamente por causa das águas medicinais. Se a gente somar quem vai acompanhando a família, vemos que a grande maioria está lá por uma questão de saúde. A identidade da cidade continua jorrando das fontes, literalmente. E essa crença é algo muito pessoal, muito forte. Dá uma olhada nesse depoimento de um visitante. Fiquei curado de cálculo renal pela fonte Viotti. Direto e reto. Uma afirmação poderosa. E os relatos vão ficando ainda mais impressionantes. Uma turista contou: curei-me de hanseníase usando a água da fonte Ernestina Guedes, tanto em banhos como a beber. E talvez o relato mais impactante de todos seja este: o uso das águas das fontes Viotti, Ernestina Guedes e Meiring ajudou-me a curar do cancro. É super importante a gente entender que isso são relatos pessoais. É a percepção de cada um. Mas é justamente a força dessas histórias, dessa fé, que mantém Caxambu como esse destino de peregrinação. Mas Caxambu não é só sobre beber água, não. A experiência de bem-estar que a cidade oferece é muito mais completa, é mais holística, sabe? É sobre se sentir bem de várias formas. Bem no coração do parque tem essa joia, o balneário hidroterápico. Pensa num prédio neoclássico, todo restaurado, com vitrais franceses, azulejos importados. Lá dentro, a história se mistura com o relaxamento total, com banhos terapêuticos, saunas e massagens. Para uma outra perspectiva de bem-estar, o negócio é olhar para cima. Primeiro, pegar o teleférico. É um passeio super gostoso, de cadeirinha, passando por cima do lago, da mata do parque. O destino final, o mirante do Morro Caxambu, que fica a 1.090 metros de altitude. É o ponto mais alto da cidade. E quando se chega lá em cima, nossa, a recompensa é uma vista de tirar o fôlego. Dá para ver Caxambu inteirinha, a cidade vizinha de Bependi e toda a imensidão da Serra da Mantiqueira. É aquele tipo de lugar que convida a gente a parar, respirar fundo
e só contemplar. E o bem-estar também vem de caminhar pela cidade, que é um verdadeiro passeio pela história. Dá para visitar a igreja que nasceu da promessa da princesa, admirar a principal igreja gótica da cidade ou descobrir o museu que fica onde era o antigo reservatório de água, lá de 1896. E claro, não dá para falar de bem-estar, especialmente em Minas, sem falar de comida, né? Então, bem-vindos aos sabores de Minas Gerais. Olha, a gastronomia de lá é um show à parte. Imagina só provar queijos premiados, o famoso doce de leite ou um biscoito único chamado engana aquático que simplesmente derrete na boca. Tudo isso acompanhado por cachaça artesanal, cerveja local e cafés de renome mundial. É uma verdadeira festa para os sentidos. No final das contas, o que faz Caxambu ser tão especial é essa mistura. O encanto da cidade não está só na água, está nessa fusão única de recursos naturais poderosos, uma história imperial riquíssima e uma cultura que realmente acolhe e promove o bem-estar. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente pensar um pouco. O que será que buscamos de verdade quando viajamos pensando no nosso bem-estar? Será a cura física, a paz de espírito ou a simples necessidade de acreditar em algo? Bom, Caxambu parece oferecer muitas respostas possíveis.